Oi, gente, eu mal terminei de fazer um vídeo sobre a psicologia do cangaço e quando eu vou verificar, né, as redes sociais, então eu já me deparei com um vídeo também onde estão reunidas várias pessoas, inclusive jovens, né, para aprenderem a história do cangaço. Não vou citar onde foi o lugar e nem o canal. Entretanto, surgiu uma jovem, né, eu creio que, sei lá, seus 15 anos, 14, 15 anos, que perguntou o seguinte: o lampião era cego de um olho, aí a pessoa vai dar aquela explicação e, claro, sabe-se que o lampião só enxergava com um olho, né? E essa questão, ela sempre ninguém chega a um consenso, entre aspas. Entretanto, eu vou dar a minha opinião, certo? Mas, porque a pessoa respondeu o seguinte para a jovem que perguntou: dizem que foi um tiro em um quipá. O quipá é uma planta do sertão que ela tem bastante espinho. Os espinhos do quipá são realmente, se você se furar com espinho, dói realmente, porque ele penetra e ele deixa muito dolorida a parte aonde ele, digamos assim, onde ele furou. Então, dizem que foi um tiro que deram e voou, entre aspas, voou a maneira de dizer, que claro que não tem asa para voar, mas, digamos, a bala, quando bateu no quipá, um espinho, um pedacinho, digamos, do quipá, né, que é cheio de espinhos, foi parar no olho do Virgulino. Então, vejamos, esse espinho, quando ele penetra na pele, ele é até ruim de tirar. Ele é até ruim de tirar, né? Porque ele entra principalmente com, digamos assim, que o espinho tenha saído daquele quipá que estava ali plantado no chão. Ele foi com uma velocidade muito grande, porque foi um tiro. E o espinho foi jogado e caído, foi jogado até depois do tiro, ele foi justamente acertar o olho do Virgulino. Então, o meu entendimento, esse é meu entendimento, seria uma coisa que teria perfurado o olho do Virgulino e provavelmente esse olho teria perdido o humor aquoso, né? Que é o que nós temos nos olhos, né? Os animais, né? Nós somos animais racionais, mas somos animais, somos pessoas humanas, né? Então, até para retirar esse espinho, teria que ter o máximo de cuidado. Teria que ser com pinças, quem sabe, talvez com anestésico, porque teria esse líquido, certamente, o líquido aquoso é como se fosse uma clara de ovo, né? Quando nós nascemos, o olho, esse líquido aquoso que preenche o olho, ele é que dá formato ao olho, né? Ele preenche e está na cavidade, né? Aqui dos olhos, né? Tem as palavras adequadas, mas agora vamos entender que
fica dentro da órbita ocular, né? Isso aqui é a órbita, tá? Certo? Então, esse espinho, ele teria que ter sido removido. E ao remover esse espinho, provavelmente o líquido aquoso teria descido e o olho do Virgulino ficaria, digamos, sem o líquido e ele ressecava, né? E a tendência era o olho ficar fechado, né? E, no caso, hoje se faz até, chama-se evisceração, né? Retirada do globo ocular, né? Então, as pessoas dão essa informação. Agora, outros já dizem o seguinte, que que o Virgulino tinha na córnea, ele tinha um leucoma. Um leucoma já é uma outra coisa. O leucoma, né, ele pode ser congênito ou adquirido, né? As afecções dos olhos podem ser congênitas ou adquiridas. No caso do leucoma, poderia ter sido causado até no útero da mãe, certo? Certo é que até uma certa idade, né, sabe-se que o Virgulino não tinha esse leucoma, né? Eu aqui estou com um livro que mostra, certo? Exatamente as lesões nos olhos. E tem as fotografias também, vou ver se dá para mostrar alguma coisa. Não sou oftalmologista, fiz o curso de optometria, né? Mas não sou oftalmologista, os médicos, os oftalmologistas é que teriam condição, se houvessem, digamos, estudado o olho do Virgulino antes, né? Antes dele ser morto, né? Porque depois de morto, aí já ficaria também difícil de entender, né? Então, as afecções da córnea são várias, né? Podendo ser uma inflamação, uma conjuntivite, podendo ser realmente, deixa eu ver se aqui eu escrevi mais alguns nomes, né? Uma catarata, né? A catarata também pode ser congênita ou pode ser adquirida. Geralmente, as pessoas idosas ficam com, digamos assim, o cristalino, né? Ele vai tornar-se opaco, por isso que se faz a cirurgia e retira-se o cristalino. Às vezes se põe uma lente e às vezes nem precisa colocar, né? Mas a questão do leucoma provavelmente afetaria os dois olhos. Por quê? Porque os nossos olhos, eles são ligados, interligados pelo nervo óptico, né? Então, geralmente, por exemplo, eu sou míope, né? E a miopia, ela inclusive, na nossa família tem muitas pessoas míopes. Eu tenho irmãs míopes, minhas filhas. Tem uma que é míope também, porque ela digamos assim, ela passa, né? Tia que eu tive também, que era tão míope que praticamente não enxergava nada, morreu. Antes de morrer, ela não enxergava, digamos, um palmo à frente dos olhos, certo? Então, eu estava exatamente observando isso, porque as pessoas ficam colocando determinadas coisas sem, digamos, consultar um médico oftalmologista, né? Que ele poderia dizer e explicar essa questão desse leucoma, né? E ficam essas dúvidas, né? Por conta daquela opacidade que havia no olho de Lampião, em um único olho. Então, eu fui também conversar com um
uma pessoa de nossa família, que ele relatou o seguinte, que o tenente Davi Gomes Jurubeba, certo? Uma certa ocasião que houve uma, digamos assim, o Virgulino encontrou-se com ele, houve um tiroteio, né? E o Virgulino tinha raiva de Gomes Jurubeba, porque dizia que foi um tiro que o Gomes Jurubeba deu. E então, é aí que eu vou falar nas afecções que são causadas por traumas externos, né? Lesões externas, que no caso o espinho de Quipá seria uma lesão externa, né? Então, às vezes, os corpos estranhos, por exemplo, se esse tiro que o Gomes Jurubeba deu e passou de raspão, pode ter sido exatamente a causa da infecção, né? Porque, primeiro, o tiro passou de raspão na córnea, né? E infeccionou o olho do Virgulino, ocorrendo que, mesmo ele tendo, naquela época não existia ainda a penicilina, certo? Não existia, que é coisa mais recente, certo? Mas se lavava os olhos com algumas... eles utilizavam a medicina, digamos, que era caseira, digamos, né? Já existiam as farmácias, as pessoas que eram, os boticões, como é que chama, né? Tem um outro nomezinho que agora não me chega à memória, mas não tem importância. Mas existiam farmácias e pessoas que cuidavam também de ferimentos. Às vezes também pode ter sido uma infecção causada por sífilis e outras coisas. Para mim, no meu entendimento, como só ocorreu isso em um olho do Virgulino, não tendo infeccionado o outro olho, que poderia ter ocorrido de ter essa infecção, ter passado através do nervo óptico, porque os olhos, eles têm o nervo que se comunicam, né? Por isso que um míope, geralmente, ninguém é míope de um único olho, isso é coisa raríssima, certo? Quem é míope dos dois olhos. Quem tem, por exemplo, um glaucoma, né? Também, quem pega uma conjuntivite, geralmente também passa para os outros olhos, para o outro olho, o tracoma. São inúmeras as enfermidades oculares, né? Aí, essa pessoa que respondeu para essa jovem, né, disse simplesmente, dizem que foi o espinho de Quipá. O outro diz, foi um leucoma. O outro diz, foi, cada um que diga uma coisa, foi, sei lá, cada um inventa uma coisa, né? Mas quando nós vamos estudar, né, e vemos que corpos estranhos, né, podem causar principalmente o chumbo, que Virgulino a vida dele quase toda foi usando, né, chumbo. Chumbo é uma coisa pesada, gente, mata. Também até se penetrar no sangue também vai dar complicação, né? E o chumbo não é só para bala não, tá? O chumbo existe em várias coisas, certo? Aí, então, são essas coisas que a gente fica imaginando como que as pessoas podem dar certas informações. Por exemplo, aqui eu tenho queimaduras e lesões químicas, né? Por exemplo, se você pega água sanitária e bate nos seus olhos, nos olhos de qualquer pessoa, né? Então, tem que se correr imediatamente para não ter problemas
na córnea e provavelmente atingir todo o olho e a pessoa perder a visão, certo? Então, no meu entendimento, segundo aqui está no livro, que é também de Belícia Ferraz, né? E aqui mostra até o tenente Jurubeba, tá? Certo? Eu não encontrei ainda, tem neste livro, falando sobre essa questão desse tiro, e que o Virgulino tinha muita raiva do Davi Jurubeba, por conta desse tiro que passou de raspão, mas alguma fagulhazinha, né, algum estilhaço da bala pode ter ficado na córnea do olho do Virgulino e ter causado aquela enfermidade, né? E ele fez lavou essa coisa toda e ainda teve sorte demais, muita sorte de não passar para o outro a infecção, né? E mais, como é que esse olho, mesmo cego, o Virgulino devia ter 20/20 na escala Snellen, de acuidade visual dele devia ser 20/20 ou 20/10, ou até um olho com uma, digamos, capacidade de enxergar bem melhor. Favoreceu ao Virgulino também essa perda desse olho. Porque nós sabemos que quando as pessoas vão praticar tiro ao alvo ou se atirar, né, para matar qualquer coisa, fazer uma pontaria, tá? Geralmente fecham um olho e abre o outro, porque a gente tem um olho que ele tem preponderante, né? E através de mirar aquela, digamos assim, como se fosse atingir o alvo, né? Quando fecha-se o olho, um dos olhos é melhor. Isso daí, né, todo mundo sabe, geralmente quem já leu, estudou, e até os policiais sabem, né, que para acertar no alvo é preferível você fechar um olho e abrir o outro, tá? É preferível. E ainda adianto, quando eu estudei os piratas dos mares, né, os piratas, eles usam um tapa-olho, né? Por quê? Porque, inclusive, na escuridão, que os piratas geralmente eles pegavam e saqueavam os barcos que iam levando alguma coisa que a eles interessava, os navios, né? Os piratas, eles geralmente faziam isso à noite. E para enxergar melhor, né, aquilo que eles queriam mirar, queriam ver, por isso eles colocavam o tapa-olho, porque isso favorece a visão, ver com mais qualidade. Portanto, mais esse vídeo, né? Se eu estiver falando alguma coisa que alguém discorde, não tem problema, né? Eu não sou médica oftalmologista, só quem pode ser oftalmologista são os médicos. E ainda tem um detalhe, gente. Médico passa não sei quantos anos depois de formado em medicina, se não me engano, são mais de 3 anos para se especializar apenas na oftalmologia, né? Aquela época era difícil, o oftalmologista, geralmente os médicos, eles eram clínico geral, certo? E eles entendiam de tudo um pouco. Hoje atualmente, faz um único, durante o ano, no mês de dezembro, que se faz a seleção
para que as pessoas façam sua especialização na área que quer seguir, de oftalmologia, de neurocirurgia, clínica médica, digamos, ortopedia. Tem pessoas que é especialista apenas em mão, né? Outros são especialistas apenas em fazer cirurgia de coração, não que não sejam médicos, mas eles têm que fazer a residência médica, certo? Essa parte que eu estudei da optometria, ela não ela é a parte que nós o optometrista ele não pode medicar. É proibido. É como o psicólogo também não pode passar medicação, tá? Porque é uma coisa que é da física. É da física. Só os médicos oftalmologistas podem fazer, utilizar, por exemplo, dilatar a pupila de alguma pessoa, colocar colírios, né, passar medicação, certo? Então, eis a diferença entre o optometrista e entre o oftalmologista, ok? Por aí, mais esse vídeo, deem o like se quiserem, podem criticar, desde que fundados, ou fundamentando a sua crítica. Eu aceito, porque quem tudo sabe, nada sabe, não é? Isso daí a frase não é minha, não recordo no momento qual foi o filósofo que falou isso, mas é uma frase bastante conhecida. Apenas eu leio, estudo e falo um pouco sobre aquilo que eu procuro entender para, para quem quiser me assistir aos meus vídeos. Deem um like, se gostarem, tá? E por hoje fico aqui.